Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimos ministros, Caiman, o ato penempa tumanipei, ina tamam, liberal, auna cademão. Senhores ministros, eu falei hoje aqui que nós, como as comunidades indígenas do Barro, Maturuca, Jacarezinho, Tamanduá, nós estamos esperando que esse dia do julgamento bota um ponto final em toda a violência que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol têm vivido pela disputa sobre suas terras. Que nossos valores espirituais, nossos valores culturais sejam considerados na aplicação dos nossos artigos da Constituição Federal de 88. Eu quero agradecer pela oportunidade que as comunidades indígenas estão tendo, a oportunidade de falar através de mim, que sou apichana, sou também daquela terra, e nós queremos aqui lembrar um pouco de todo esse processo de demarcação e também da importância de manter a demarcação tal como ela já existe consolidada. Nós vivemos aqui há mais de 30 anos se arrastando para que se conclua o processo de regularização fundiária. Nós, durante esses 30 anos, 21 lideranças indígenas foram assassinadas, várias casas foram queimadas, várias ameaças foram feitas, e até hoje são feitas, foram registradas e são registradas nas autoridades federais, na Polícia Federal. Nós somos acusados de ladrões dentro de nossa própria terra, de invasores. Nós somos caluniados, nós somos discriminados. Isso tem que colocar um fim. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, a essa corte, definitivamente aplicar o que nós já vimos há muito tempo falando, que as terras tradicionais indígenas, elas vão além da própria casa. E muitas pessoas não sabem que as casas indígenas não se resumem apenas na moradia, mas as terras indígenas vão nos lugares onde se pesca, onde se caça, onde se caminha, onde se mantém os locais sagrados, onde se mantém a espiritualidade, onde se mantém a nossa cultura. Isso são fundamentais para que nós tenhamos garantida a nossa importância da nossa terra, não para agora, mas para amanhã também. Nós queremos isso. Nós estamos vivendo um verdadeiro momento histórico hoje no Brasil. A terra indígena Raposa Serra do Sol, como um caso emblemático em todo o território nacional, representa a voz dos povos indígenas também, de terem realmente aplicado o que já foi garantido há 20 anos atrás. Nossos direitos originários, o nosso direito à imprescritibilidade do direito à terra, o nosso direito de viver conforme nossos usos, costumes, tradições. Então, quem define a terra indígena são os povos, os próprios povos indígenas. Eu quero lembrar aqui, senhores ministros, o que está em jogo são os 500 anos de colonização. É isso que está em jogo. Nós, como foi lembrado, nós temos nossa economia. Desenvolvemos isso. Isso sequer é contabilizado pelo Estado de Roraima. Ele não fala o quanto a economia circula ali dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. Nós somos os maiores criadores de gados, atividade produtiva que alimenta aquelas comunidades indígenas. Nós temos nossos profissionais que estão trabalhando pela gestão da terra. Por isso que nós queremos avançar essa fase. São mais de 300 escolas indígenas, são mais de 5.600 alunos e 485 professores. Nós temos uma economia que circula anualmente na terra indígena mais de 14 milhões. Por quê? Porque nós vivemos justamente dessa integração entre povos. Vivemos da troca, mas também vivemos até mesmo contribuir no mercado de Boa Vista. Mas hoje não se tem um estudo quanto é a contribuição dos povos indígenas. Nós estamos aqui também lembrando que essa fase que nós estamos passando
pela justiça, pelo julgamento, nós já enfrentamos isso antes. Na Justiça Federal de Roraima, como muito falaram, né, nessa ação popular que foi extinta, mas já houve casos que, inclusive, já transitaram em julgado e que realmente comprovaram, através de laudos antropológicos, através de estudos, que Raposa Serra do Sol, sem dúvida nenhuma, são terras tradicionais indígenas. E que na época do ano de 1977, quando iniciou o procedimento de demarcação das terras indígenas, e vivíamos um grande conflito. E sempre nós ouvimos falar isso. Inclusive, quando iniciou o processo, muitas terras indígenas foram ocupadas. E as comunidades ali que viviam foram expulsas. Não foram os indígenas que colocaram cerco. Sim, foram pessoas que sempre quiseram explorar ali dentro da terra indígena. E essa exploração, ela não vem apenas causando impacto em relação à nossa cultura, à questão social, mas vem acabando com a nossa terra. Só para vocês lembrarem, no mês de maio, o IBAMA, ela apresentou uma multa de mais de 300 milhões pelos impactos ambientais que os arrozeiros que estão instalados ali na terra indígena cometeram. Isso somente uma das ocupações. Ali hoje tem 6 ocupantes risicultores. Desses 6 ocupantes, 5 têm plantações de arroz fora da terra indígena Raposa Serra do Sol. Só para se ter essa ideia. E continuam fazendo as atividades. Continuam plantando. Por que só os povos indígenas podem ser sacrificados? Porque só nós temos que ter a nossa terra retalhada. Nós ouvimos durante esse tempo todo de ações no Supremo, nós ouvimos muitas calúnias, muita discriminação. A questão da ameaça à soberania, isso dói muito. Dói porque nós ouvimos nossas histórias, contadas pelos nossos avós, que carregaram nas costas os marcos para definir o território brasileiro. Dói porque ali Marechal Rondon entregou a espada e disse: vocês, cidadãos brasileiros natos, brasileiros originários. E fomos nós, na definição do território brasileiro, afirmamos nos processos que ali pertencia ao Brasil e que nós somos povos indígenas brasileiros. Eu quero um pouco também lembrar o que foi dito em relação à declaração da ONU, que é uma declaração que não é vinculante, mas que pelos próprios artigos da declaração já diz claro que não foi somente o Brasil que assinou, mas 143 países assinaram esse instrumento internacional como carta de intenção e que diz claro que não pode ser usado para se tornar os povos indígenas como povos independentes. Isso nós ouvimos falar todo dia nos jornais, em Roraima, nas mídias. Sempre existe uma confrontação em relação aos interesses, digamos, particulares ou parciais que o Estado de Roraima e outros, o próprio autor, que é senador do Estado, tenta empurrar, digamos assim. Né? A gente está aqui com a legitimidade dos povos indígenas em Caricó, Uapixana, Macuxi, Taurepang e Patamona, que me confiaram como advogada indígena. Justamente para poder trazer aqui, ministro, um pouco do nosso sentimento, um pouco da nossa realidade. Nós estamos aqui sentados, esperando uma decisão, mas muitas comunidades indígenas ali em Roraima nos perguntam: o que nós cometemos para sermos julgados hoje? Qual foi o nosso crime que nós praticamos para ter a possibilidade de nossa terra retalhada? Eu queria um pouquinho finalizar, até concluir, que um pouquinho da história dos próprios votos que já foram feitos aqui, e eu queria ler um pouquinho o voto do ministro em um recurso extraordinário 44.585, do voto ministro Vitor Nunes Leal, que afirma assim: aqui não se trata do direito de propriedade comum. Não está em jogo um conceito de posse e nem de domínio no sentido civilista dos vocábulos.
Trata-se do habitat de um povo. Se a área foi reduzida por lei posterior e se o Estado a diminuiu em 10.000 hectares, amanhã reduziria em outros 10, depois mais 10, e poderia acabar confinando os índios em um pequeno trato, até o terreiro da aldeia. Nós não queremos que isso aconteça. E volto a afirmar, já nos tiraram a sede do município de Normandia, já tiraram um pedaço, no julgamento em 2005, da sede do município de Iramutã. Pedaços em pedaços estão tirando. E amanhã, como ficará isso?